Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, nosso amigo Sérgio Muniz, que é diretor da América Latina, da Thales. E estamos recebendo também um convidado especial, que é o Otávio Neto, que vai nos falar muito sobre o grupo ligado ao segmento de saúde, que é o Grupo Transmontano. Isso. Agora, mudando um pouquinho, mudando e não mudando, porque a gente vai falar de nuvem, não de certificado em nuvem, mas de nuvem. Aí eu quero também, de novo, ouvir do lado do Sérgio as vantagens e desvantagens, e do lado do Otávio, qual é a experiência com relação a isso, né? A gente imagina que no segmento de saúde, como você mesmo falou, né, tem que guardar muitos dados por muito tempo, por uma série de motivos. Quais são as vantagens do uso da nuvem e quais as vulnerabilidades que elas devem ser tratadas prioritariamente ou que acontecem com mais urgência? Hoje nós estamos com um processo híbrido, como eu comentei. A gente está usando, parte já está indo para a nuvem. Falar de dados sensíveis e na medicina, nós estamos falando que eu tenho que guardar a informação do último atendimento 20 anos. Então, se você passar hoje no hospital e não vai mais atuar, eu tenho que guardar esse dado para 20 anos. Né? 20 anos. 20 anos, né? Então, certamente a gente tem que ter um banco de dados e uma projeção disso, porque a gente é responsável por essa informação pelo Conselho Federal de Medicina, né? Se a gente está híbrido, não significa que o on-premise eu não tenho informação. Na realidade, eu tenho, que é exatamente o meu dado antigo. E que ele vai pendurar isso muitos anos. E eu não posso deixar de ter a segurança, tanto na parte de nuvem como no on-premise. Né? Quando a gente fala de nuvem, vantagem, eu acho fantástica. Nós estamos criando lá o hospital, vamos inaugurar o hospital, e eu não preciso ter uma estrutura lá no hospital, lá embaixo, para fazer todo o processo de implementação do hospital. O hospital já vai nascer nos moldes do outro, praticamente. Eu só vou fazer a liberação de uma URL, o resto é tudo igual. Ou seja, isso é uma grande vantagem. O Grupo Transmontano, ele comprou ali, não sei se vocês conhecem, o antigo Vasco da Gama, que é ali na Rua Coimbra, na Brécia. Não. Ele comprou o prédio lá e o próximo passo é, então, de oficializar o hospital lá do Coimbra, que fica na Brécia. E essa facilidade, essa logística de nuvem, embora seja nuvem, é uma rede privada, tá? Porque nós temos a nuvem em rede pública, mas nós estamos falando na arquitetura do grupo, é rede privada, tá? Ele traz uma certa segurança, eu diria que maior, por ser privada. A gente fecha as conexões, portas e atribui todas as regras e as firewalls, né? Não que não tenha vulnerabilidade, lembra-se das barreiras, né? Então, acabei comentando. Mas a parte de ganho de tempo é absurda. O Sérgio agora vai falar, mas o Sérgio, antes de você falar, eu queria dizer o seguinte: eu vi uma apresentação sua, um PowerPoint, que você fez uma apresentação, acho que em outro país até. E tinha uma imagem muito interessante, que era a imagem da muralha da China, e aí falando que aquilo era um perímetro, né? Perfeito. Que era um perímetro de segurança e tudo isso. E depois da imagem, dessa imagem, aparecem as nuvens acima da muralha. Então, você falando justamente que não existe mais. Eu acho isso muito interessante. Falei assim, próxima entrevista eu vou pedir para ele falar. Porque a nuvem, ela
rompe Expande, as barreiras, né? Então, eu queria que você aproveitasse essa sua analogia maravilhosa e falasse, respondesse o que a Suzana perguntou, quais seriam as vulnerabilidades da nuvem, né? A nuvem desconstrói o perímetro, né? Essa é a mensagem. Adorei essa frase também. A nuvem desconstrói o perímetro, mas não as boas práticas de segurança. E aí, o Otávio lá no início começou falando de nuvem, ele agora falou com toda a propriedade do que eles vêm fazendo lá na Transmontano. Basicamente, eu sempre eu já devo ter falado isso com vocês algumas vezes e não é algo da segurança cibernética ou da nuvem. Eu acho que a gente faz também na nossa vida, não só corporativa, como pessoal. Problemas novos não vão ser solucionados pelas mesmas soluções do passado que a gente está acostumado. Então, quando a gente se depara com algo novo, a gente precisa pensar de uma forma nova para endereçar aquele problema ou aquela questão. E a nuvem, para mim, é exatamente isso. Volta e meia tem alguém querendo questionar a segurança da nuvem, ou que a nuvem é pior, ou que a nuvem é melhor. Não existe melhor ou pior. A nuvem é diferente. Qual é a variável importante aqui? Ela vem num crescente. O Otávio é um exemplo disso. Mas as empresas, o que elas estão fazendo mais e mais com as tecnologias? Adotando novas tecnologias em nuvem de uma forma muito acelerada. E você está adotando algo que você está começando a conhecer. A tua vulnerabilidade lá no teu data center que você contratou, ou na tua sala de servidores que fica ali dentro do espaço do hospital, para colocar um exemplo, é uma vulnerabilidade já conhecida. Você tem mais ou menos soluções para elas. Agora, quando chega a questão da nuvem, você não vai atacar aquela vulnerabilidade com a solução que você usou para atacar uma vulnerabilidade na sala de servidores. Então, essa é a mudança de paradigma que a gente tem que aterrissar um pouco, e por isso que eu falo, a gente tinha 30 anos de autenticação. Para quê? Para o mundo on-prem. Sala de servidores, data center. O próprio Gartner mudou. Não existe mais quadrante mágico de autenticação. O quadrante mágico é de gestão de acesso, porque você vai cuidar as identidades. O perímetro foi desconstruído quando você vai para o contexto de nuvem. E onde a gente consegue endereçar mais vulnerabilidades e mitigar mais riscos é para as aplicações que estão em nuvem. Onde é que um login único funciona? É para a nuvem. Um single sign-on não funciona para conectar via radios com a VPN, usando termos técnicos aqui, mas que parte da audiência conhece, conectar aquela VPN e tal. Não vai funcionar o login único. É uma questão de tecnologia, não é uma questão de limitação de qualquer solução, seja minha ou de qualquer outro. Então, vai funcionar com tecnologias em nuvem que cumprem certos padrões e a gente pode tirar proveito desse login único. E, inclusive, agregar inteligência, como eu falei há pouco. Então, a nuvem é o que permite escalar de uma forma pensando o custo e pensando até a sustentabilidade. Hoje, um dos presidentes de uma Big Four estava falando isso numa entrevista, porque você não precisa comprar e ficar ali esperando aqueles servidores serem carregados de software novo. Você cresce na medida da sua necessidade. O Otávio tem contratos contratados com os fornecedores, é uma rede dele, interna, privativa, mas tem alguém provendo aquilo e ele contrata o que ele necessita e ele vai crescendo aos poucos. Isso tem um impacto de sustentabilidade gigante, porque existe uma cifra que eu menciono, já deve ter uns 10 anos, quando eu ainda nem eu trabalhava em segurança digital na Thales, na Gemalto na época, mas não trabalhava com segurança cibernética. Não era criancinha, não. Mas 90% dos dados que foram produzidos... nos últimos 2 anos, foram produzidos 90% dos dados que o mundo corporativo faz a gestão atualmente. Então, a cada 2 anos, você cresce 10 vezes. Isso eram cifras, sei lá, eu estou falando de 2015, 2016. Hoje em dia nem tem essas cifras atualizadas. Mas se você pensar que você vai produzir 90% mais dados em 2 anos do que a gente já tem hoje, então como é que você faz isso de uma forma sustentável, de uma forma financeiramente viável, e você tem que preservar esses dados, você precisa dessa informação. Você vai fazer através da nuvem, não tem outra questão. E a nuvem precisa de uma ótica diferente. O perímetro foi desconstruído, você não consegue cuidar, você tem que cuidar endpoint, tem que cuidar, mas você não cuida mais do perímetro.
Então, a gente passa a ótica da identidade, que é cuidar a gestão de acesso, como a gente vem conversando aqui de forma recorrente. E como o Otávio comentou, que é a solução que ele vem implementando, nossa, para esse contexto tão complexo e diferenciado, que é um contexto do mercado de saúde, e você precisa de uma abordagem nova. A primeira coisa que ela vai mitigar é o risco das vulnerabilidades de aplicações na nuvem. Se o Otávio disser assim, pô, mas eu tenho aquele meu RP lá de 1960 e pouco, talvez eu não vá endereçar, mas ele já convive com ele, com as vulnerabilidades dele há muito tempo. E ele já deve estar pensando em como migrar isso para a nuvem. Ali é onde eu vou atacar e vou ajudá-lo a consolidar todos esses acessos. O mais importante quando a gente fala em gestão de acesso, e isso é pauta até, a gente falou isso uma vez, e com o Otávio também eu tive uma discussão outro dia sobre esse assunto, isso é pauta até para redução de custo de seguro cibernético. Se você comprova que todos os seus acessos estão consolidados, tem um MFA, tem uma política específica para aquele acesso, você consegue comprovar de alguma maneira, com os seus reportes, com a implementação de uma solução, você consegue negociar de uma forma diferenciada o prêmio, o custo do seguro cibernético. Então, posso até dar complementando, Sérgio? Pode. Você está falando? Eu vou dar um exemplo, até por assistir o vídeo. Eu tenho os dois, né? Híbridos, né? Quando eu falo assim, comprei lá um servidor. Ele tem 32 core, ok? Comprei um servidor, fui lá, instalei esse core de 32 core e coloquei lá 200 e pouco de memória RAM. Perfeito. É on-premise, está lá e eu vou usar. Você concorda que eu tenho máquina que eu não vou usar a capacidade que ele vai me permitir? Porque eu não tenho essa necessidade? Ao contrário da nuvem, eu vou contratar o core que eu preciso, a memória que eu preciso e dar escalabilidade quando eu necessitar. Aí você já vê a parte financeira do processo. Eu só coloquei essa analogia complementando o que você está falando. Por isso é uma questão de sustentabilidade, porque para tudo isso tem consumo de energia, só para citar um exemplo. Exatamente. Além de material que vai ser descartado no futuro. Então, você consolidar isso com os provedores de nuvem traz uma outra abordagem totalmente otimizada. Agora, tem outro lado, né? A gente fala muito isso também. A nuvem é dele, mas o dado é seu, Otávio. Sim, né? Perfeito. Então, a gestão, a responsabilidade pelo dado que está subindo, vamos supor, para uma nuvem de um fornecedor, qualquer um desses cloud service providers do mercado. Ele vai cuidar, o CSP, ele vai cuidar da segurança da infraestrutura em nuvem. Mas a segurança do dado é responsabilidade da Transmontano, que está contratando aquele serviço e está transferindo o conteúdo para lá. E aí é onde entra. Como vai acessar? Eu criptografo esse dado lá, quem fica com as chaves desse dado que foi criptografado? Eu vou deixar na mão do CSP? Não, vai ficar na mão do Otávio. Então, para a gestão de acesso, exatamente a mesma coisa. Então, a nuvem veio para ficar, ela desconstruiu o perímetro, a gente tem que olhar as identidades e tem que cuidar da gestão de acesso em todos os acessos. Porque aqui eu só quero citar um último caso da área de saúde, que foi há mais ou menos 2 anos, provavelmente, eu conversando com um dos executivos do mercado, e ele falou: implementei MFA, implementei gestão de acesso e fiquei devendo, deixa eu fazer as contas em percentual aqui, 20% da minha população, dos meus usuários, eu não conseguia dar o acesso adequado com multifator de autenticação e sendo incorporado pelo escopo dessa gestão de acesso. Por quê? Vamos para os casos que a gente estava conversando com o Otávio, o mercado de saúde. Máquinas compartilhadas, ele tem os médicos. Então, ele conseguiu endereçar 80% dos acessos, mas o processo não estava pendente com 20%. E por isso a gente começou a conversa. Então, é um mercado muito específico e o objetivo é verdadeiramente cuidar de todos os acessos, porque o perímetro foi desconstruído. E aí, voltando ao slide da muralha da China, que realmente eu tento fazer de uma forma muito lúdica, porque é esse tipo de ferramenta que o Otávio tem que levar para uma discussão no conselho.
Tem que ser de uma forma lúdica. Ó. É igualzinho quando baixa a neblina aqui na muralha da China. Se isso aqui fosse a fortaleza de um castelo e fosse defesa, chegou a neblina, eu não tenho condição de defender da mesma forma do que sem neblina. Então, eu preciso pensar numa coisa diferente. E é exatamente esse o conceito quando a gente fala de aplicações em nuvem e aplicações on-prem. Agora, vocês dois falaram várias vezes sobre implementação. E aí, Otávio, eu queria te dizer o seguinte: os nossos ouvintes, eleitores, nós temos uma grande parcela deles que vem ao CryptoID atrás de conhecimento, de estudar soluções e tudo isso. Então, para a gente é muito importante, nesse momento, falar sobre a implementação da solução Thales pela Transmontano. Não pense que isso vai parecer um comercial, não é isso, porque quem vem aqui, eles querem saber algumas coisas, por exemplo, como foi feita a migração de dados utilizando essa solução, também sobre a interoperabilidade da solução da Thales com o seu sistema legado e também em relação a prazo. Então, sinta-se à vontade a falar, não precisa, se tiver tido alguma complicação, pode falar também, porque eu acho que não é verdade. Porque a gente precisa... Problemas operacionais existem, sempre. Se eu falar que é 100%, eu vou estar mentindo. Pois e a gente tem que resolver. Então, como foi essa implementação da gestão de acesso? Pode falar em detalhes. Eu falo para a própria equipe que assim, eu estou lá para resolver problema. Se não tivesse problema, eu não precisaria estar lá, né? Exatamente. Isso eu acho que é para todos nós na vida, né? A gente está ali, está fazendo, resolve os problemas e vamos embora, né? Quem é em parte de estratégia, é isso que a gente tem que fazer, né? Com relação à implementação, à migração, nós usamos uma estratégia com a Thales, que foi uma estratégia que eu considero que foi adequada, porque o impacto foi negativo, foi de 0,01%, tá? Nós tivemos, mas a resposta foi também muito rápida, tá? A autenticação do MFA, a gente vem praticamente, a gente está com 99% dentro da sede da empresa. Agora a gente vai expandir isso daí para os ambulatórios e o hospital já se iniciou o processo, tá? E quando eu falo no Grid, eu tive grandes desafios desde a aprovação, né? A gente fala questões financeiras, a gente tem um conceito lá que é o que o próprio Sérgio comentou, a gente tem que ser de forma lúdica, ver o impacto que isso pode trazer dessa implementação, porque assim, se eu trato de vida e você vai complicar minha vida, você sai daqui, nessa linha de raciocínio, tá? Mas se eu trato de vida e você vai garantir uma qualidade nesse processo, trazer segurança, aí eu já abro mais as asas e falo, opa, peraí. Então, de forma lúdica, a gente precisa fazer com que os médicos entendam esse processo. Eles aderindo, fica muito mais fácil, não tenha dúvida disso. É o que eu falei, nós estamos hoje com 99% na sede. Não tem impacto nenhum, que a princípio todo mundo coloca. A princípio todo mundo fala que na implantação vai dar problema, vai travar, o cara não vai trabalhar, coloca um monte de empecilho. Comigo não houve isso. Por que não houve isso? Primeiro, colocamos de uma forma gradativa, estamos levando um pouco mais de tempo, mas estamos levando com qualidade e menos impacto, que esse era o meu objetivo. Quando fizemos na rede, nós colocamos quais os computadores que iam exercer, ia até o local e fazia o acompanhamento 1 a 1. Então, não importa que fosse 1.000 pessoas só. Lá a gente está com 400 e pouco, a gente já efetivou. Foi 1 a 1. E à medida que vai sendo 1 a 1, você vai pegando mais habilidade, quem é o cara do suporte, quem é o cara dando toda a parte de suporte, e já vai criando mais habilidade. Então, quando você coloca 2, aí você já faz mais ainda.
Então, isso é estratégico de cada organização. Eu me senti à vontade de jogar 2 pessoas na parte de suporte de ponta, um na parte de servidor e um para coordenar. Fazendo essas 4 pessoas, hoje eu fecho com 40 dias mais ou menos, e o meu prazo aí é até dezembro de fazer, inclusive, nos ambulatórios. Nossa, é rápido, então. Nos ambulatórios, eu vou ter um certo grau de dificuldade por logística de ter que se deslocar para São Bernardo, para Praia Grande, para Guarujá, mas por deslocamento do processo, né? Mas se eu tivesse pessoas na região, seria também rapidamente, a gente conseguiria converter. E é uma implementação que eu vejo como satisfatória. Se eu usar 60 dias para colocar todo esse processo no ar, para mim está ótimo. Foi de grande valia os 60 dias. Vai entrar uma dificuldade ou outra, de repente, uma coisa que nós não comentamos aqui, e eu também não saberia dizer, se você souber, até você me fala, são alguns equipamentos que pode ser de sistemas operacionais antigos que eu não posso mudar. Eu não posso mudar porque a criatura que criou lá já não está mais atualizando mais nada. E, de repente, isso é um fator, mas eu estou falando que é 0,1% do que eu operei. Perfeito. Né? Não, tem alguns fatores interessantes no que você mencionou e eu gosto muito da forma como você resolveu conduzir o processo. Mais uma vez, cada organização conhece as suas particularidades. E a gente está falando de infraestrutura crítica. Então, entregar de forma gradativa, passo a passo, com qualidade, era mandatório. Então, foi a escolha que o Otávio fez e faz todo sentido para um setor como esse. E o mais importante, com as pessoas, para que o impacto não aconteça. Porque tem um passo prévio, que aí eu não sei se você tem os tempos, Otávio, mas eu me imagino que tenha sido algo como 2 semanas, 3 semanas, e mais uma vez em função da criticidade e da complexidade da natureza de um negócio em saúde, que é efetivamente a integração da solução. Chegar com a solução, integrar com o diretório ativo, trazer esses usuários, abrir porta em firewall, integrar com as soluções que vão utilizar a gestão de acesso, definir as políticas. Tudo isso pode ser muito rápido ou pode ser feito no seu tempo. Terminou essa parte, aí vem esse rollout com os usuários. E aí cada empresa tem a sua velocidade e um setor qualquer de infraestrutura crítica, não só saúde, vai tomar uma decisão como a do Otávio, vai crescendo gradativamente. Tem outros que eu já vi implementação em 2 semanas, 1 semana, de 1.000 usuários. E vamos lá, vamos rodar, que o pessoal é empresa de tecnologia, é outra pegada. Você tem um cuidado mais especial com alguns C-levels, mas o resto você faz o rollout e a turma já está acostumada. É como a gente fazer a adoção de um token do nosso serviço financeiro, que também quem já tem o costume de fazer, já sabe fazer super rápido. Mas quando a gente pensa no setor de saúde, no perfil dos usuários, médicos, você tem certos setores e não pode de forma alguma gerar um impacto, foi uma decisão, eu também fiquei razoavelmente satisfeito, quer dizer, cada vez que eu recebia feedback, porque é canal nosso, é empresas que trabalham conosco, nesse caso aí, tem um trabalho muito importante da Sirion como provedora da solução para Transmontano, como um canal nosso nessa relação, e tem um trabalho que é super estratégico aí da entrega da solução. Então, volta e meia, esse é um ponto importante, porque uma das discussões que eu tenho tido com o Otávio, cada vez que a gente se encontra, quer dizer, o mais importante é o seguinte: vendeu, acabou. Não. Vendeu, começou a brincadeira. A gente precisa continuar conversando, precisa ter feedback. E mais, a gente vai além do que foi implementado. Quer dizer, a gente conversa sobre plano de continuidade de negócio. Como é que é plano de continuidade de negócio no mercado de saúde? O que eu tenho, um pouco da experiência que eu tenho em relação a esses assuntos da minha vida atual, não só de vidas passadas, mas até na própria Thales. Quer dizer, como que a gente pode trocar um pouco dessa experiência para ajudar o Otávio? Que desafios ele está tendo? Como é que a implementação do MFA
vai impactar um plano de continuidade. Aliás, a decisão de fazer de forma gradativa é justamente porque ele tem um plano de continuidade e ele tem que tomar algumas decisões se houver alguma paralisação, se ocorrer algum infortúnio no meio dessa implementação. Então, é bem interessante porque cada mercado vai ter a sua particularidade. Eu fico muito satisfeito com o feedback que a gente vem recebendo recorrentemente, tanto da Cirium quanto da Transmontano, porque é um trabalho que vai ser contínuo. Volta e meia a gente estava discutindo como eles tinham pensado em implementar de uma forma e não usar o login único. Outro dia a gente estava discutindo, não, vamos usar o login único, faz sentido. Vamos implementar. Ok, preciso de mais braço, preciso de mais tempo. A gente está aqui para ajudar. Tem que efetivamente usar as ferramentas da forma mais adequada para ficar melhor preparado. A estratégia, Sérgio, até complementando o que você falou, realmente a parte de implementar questões de servidor, a estratégia não vou usar nos aplicativos, vou usar na rede, né? Que foi o primeiro estágio, isso é importante para quem for ouvir também. Nós atuamos dentro dos ADs, que é do Windows, deixei a parte crítica para depois, onde vai impactar na minha área médica ali, que eu tenho bastante problema, porque ali, se eu iniciasse nesse processo, não ia vingar nada, ia voltar tudo a estaca zero e a coisa ia, né? Então, estrategicamente, nós fomos para a área administrativa e a gente foi subindo auditoria e assim sucessivamente. Então, hoje a gente está com prédio, graças a Deus, tudo funcionando. É o que eu te falei, o tempo para mim, em relação à implementação, e está sendo extremamente satisfatório. Se eu levasse 4 meses sem esse impacto, não tem problema nenhum, Sérgio. Para mim, exato. Eu cheguei a 4 meses sem impacto e levei a empresa numa escala de bloqueio de ransomware mais avançada e a mais recomendada. Então, assim, fico feliz pelo andar da carruagem, o feedback que você está tendo, eu também estou tendo lá e cobrando, eu fico em cima todo dia, eles ficam de saco cheio de eu ficar perguntando, mas para mim é que eu tenho que fazer a coisa funcionar, então não tem jeito, senão eu também sou cobrado. Né? Exatamente, a reunião de conselho você tem que falar os detalhes, né? Então, vai ter que responder as perguntas, né? Eu falo que se levasse 4 meses nessa posição, sem impacto, assim, ganhamos na loteria. Não adianta eu querer fazer em 1 semana, em 15 dias ou 20 dias e ter um baita impacto dos médicos reclamando, dos médicos rejeitando, mandando o paciente embora. Não, isso é o pior cenário que a gente poderia ter, tá? Então, falando em cenários, a nossa entrevista está chegando ao fim e tal. A gente queria que vocês, primeiro o Sérgio, depois o Otávio, falassem um pouquinho como que foi o ano de 2022 para vocês e quais são as expectativas para 2023 sobre conscientização de mercado, sobre a adoção de medidas de segurança, sobre problemas encontrados, riscos e tudo mais. Eu vejo 2022 como um resultado bastante efetivo. Eu já vinha, né, por ser uma solução nova, volto a dizer, a gente faz uma transição de autenticação para gestão de acesso, onde a gente lança no finalzinho de 2019, que a gente tinha fechado o primeiro serviço aqui no Brasil, na verdade na América Latina, e foi aqui no Brasil, e eu vinha aos poucos duplicando esse resultado em termos de volume de uma forma geral, né, de atendimento a algumas empresas nos anos seguintes, inclusive com pandemia que acelerou um pouco toda essa demanda, todo esse cuidado. Então, quando a gente enxerga a preocupação do mercado, quer dizer, não é de hoje que eu falo com vocês que eu vejo que parafraseando, né, e roubando aí o que o Otávio mencionou, é um trabalho efetivamente evolutivo, né? E o mercado tem evoluído bastante. Quando a gente fala do setor de saúde, então nem se fala. Quer dizer, eu tenho conversado com algumas pessoas do setor de saúde, onde a gente tem discutido algumas possibilidades de projetos e também para ter feedback de outros, e a gente tem visto essa crescente
numa preocupação para uma estratégia de segurança cibernética efetiva e utilizando a gestão de acesso como a primeira barreira, também falando de criptografia como uma última barreira e como também mitigação de ataque de ransomware. E, ao mesmo tempo, 2022 em particular, foi quando a gente cresceu até pelo menos o terceiro trimestre, a gente já está com 4 vezes, quase 5 vezes o número do ano passado, na América Latina toda. Nossa. Então, teve um crescimento bastante relevante, é uma solução, vocês conhecem a gente, não só dos 30 anos de autenticação, mas vocês estavam brincando aí com certificado digital, mas também pela atuação que a gente tem na certificação digital, né? Que é um mercado histórico recorrente, principalmente no Brasil. Então, a gente já vem agora sim, efetivamente decolando para ser um player relevante no mercado de IAM latino, e principalmente brasileiro, e, ao mesmo tempo, ter uma entrega de uma solução, ter um volume de clientes, como é o caso da Transmontano, já bastante relevantes e representativos para o que é a nossa unidade globalmente. Quer dizer, a coisa começa a se tornar tão relevante quanto é a nossa relevância histórica no mercado de PKI com as certificadoras digitais. Então, a gente fica muito satisfeito com esses casos, como é o caso da Transmontano, e é o que dá boas perspectivas para 2023. Quer dizer, o Otávio tem um caso particular, eu gosto de reforçar esses casos, porque a gente tem casos de 20 mil usuários no México, tem casos, vamos chamar que a criticidade está muito mais no volume, e não tanto na criticidade ou na complexidade da operação, como é o caso da Transmontano. Mas eu falo de forma muito recorrente e eu vejo que a gente tem uma vantagem competitiva quando a gente fala de casos de uso muito particulares das infraestruturas críticas. Exatamente por essa questão de máquina compartilhada, resolver o problema numa planta industrial, como é que você chega com um tipo de token específico lá dentro, onde não vai ter um celular. Todos os casos que a gente comentou aqui de uma área de saúde, né, que eram exatamente os casos da Transmontano, eu busco promover e trabalhar uma evangelização muito mais nesses mercados que são mais carentes e que, quando adotam uma solução, se for uma solução diferente no mercado, talvez não vai endereçar todos os casos de uso, e exatamente por isso que eu tento dar tanta atenção a esses mercados, apesar de a gente trabalhar em todos os segmentos. E eu vejo que isso vem numa crescente. Esse ano foi um ano que a gente fechou diversos projetos para esses mercados especificamente, e isso vem numa crescente e mostra que não é só um diferencial competitivo que a gente tem na teoria. Quer dizer, na prática tem se mostrado relevante e os clientes têm sido felizes com essas implementações. Legal. Tá ótimo. Agora você, Otávio. Legal. Na parte do Grupo Transmontano, eu não posso reclamar também não, tá, pessoal? O Transmontano, ele investiu em 2021, 2022, na parte de segurança, na parte de crescimento da instituição, mesmo tendo pandemia. Quando a gente fala na área de saúde, fala pandemia, eu vou falar de uma forma que, assim, todo mundo sofreu. Porque a área de saúde e pandemia é falar em UTI, falar em parte pulmonar, falar em mexida estrutural, é falar em um trabalho. Você ia trabalhar e você nem sabia se você ia pegar ou não, se você ia embora ou não, como outras pessoas foram, né? Realmente foi muito trabalhoso. Quando eu falo na área de saúde, eu estou falando como os enfermeiros, todo mundo que estava ali na labuta, né? Na linha de frente. Na linha de frente, e a gente na retaguarda. Né? Na parte da operadora, realmente teve situações que você, como precisando, você não ia ter, porque foi fechado em certo momento o atendimento, né? Para dar atendimento a quem era mais urgente, que era o pessoal do Covid. Em 2021 agora, né, em 2022, toda aquela turma que tinha a questão da doença, ele passa a usar os recursos assistenciais agora em 2022. Então, isso eleva a questão assistencial
para todas as operadoras. Então, no primeiro e segundo trimestre do ano, assim, as operadoras, elas fecharam todas no vermelho. Todas no vermelho. É dado público, tá? Elas fecharam exatamente, se você pegar algumas empresas e olhar a balança, o primeiro e segundo trimestre foi lá embaixo. É tendencioso de continuar? Gente, é assistencial. Tem que controlar custo. Tem que fazer investimento e tem que ter retorno nos seus investimentos. Transmontano hoje está fechando o hospital. Tem um hospital também aqui na Bela Vista, ou seja, as operadoras verticais, que é um mercado que vem verticalizando, né? Justamente para atender os seus clientes e não usar recursos de terceiros, que são recursos de terceiros, são os recursos mais caros dentro da operação. E na parte de segurança, todo esse investimento, eles ocorreram. Ocorreram pen-test para saber as vulnerabilidades, ocorreu pagamento para a turma para poder mitigar os riscos. Então, isso tem que acontecer para trazer uma certa tranquilidade. O grupo, só para vocês terem uma ideia, após o MFA, ele tende a evoluir talvez para uma criptografia, a gente vai estar na supra-soma do negócio de segurança. O que é a supra-soma no negócio de segurança? É assim, tem tanta barreira ali e tem recursos tecnológicos ali que possibilita você pelo menos, a falar assim, olha, para o cara entrar aqui, vai ter que judiar do cara. A gente vai ter que trabalhar muito, né? Vamos procurar um que seja mais fácil. E esse é o objetivo do grupo. A gente entendeu que barreira é barreira, e nós vamos fazer barreira para isso acontecer. Se é via PNPS, se é com MFA, se é na criptografia, a gente pode ter, mas nós vamos ter backup fora do local, boas práticas, aquilo que nós havíamos comentado, boas práticas, está na ISO, backup fora do local, é imutável, você tem acesso, qual que é o tipo de retorno, mitigar risco. Eu não posso reclamar de 2022 e 2023, tudo tende a seguir na mesma linha, positivamente na questão de segurança. Então, a gente deve virar aí pelo menos uns 60% em dezembro e os outros 40% já no primeiro trimestre aí de 2023, trazendo novos recursos para o segundo semestre aí de 2023. Então, é um grande desafio colocar isso na autogestão, porque envolve dinheiro, mas tocando isso, eu posso fazer uma live lá em dezembro dizendo o seguinte, olha, nós galgamos uma escada e essa escada está aqui, está funcionando, você pode pisar firme que a gente está aqui. E a gente sobe mais. Muito bom isso, hein? É maravilhoso, né? Você dormir tranquilo. Isso eu vou te falar. Hoje eu deito e tudo. Né? Então, esses recursos, quando a Thales veio e conversou comigo, isso evoluiu drasticamente. A gente já tinha evoluções, porque nós trocamos todo o par de máquina. A gente evoluiu na questão de sistemas operacionais. A gente está fazendo isso dentro do MFA, dentro da rede. Agora, em 2023, a gente vai evoluir por ferramental. O médico acessar lá o prontuário do paciente, ele vai ter o duplo fator. Então, nós vamos evoluir mais um grauzinho. E esse é o projeto para que a gente chegue lá em dezembro do ano que vem, ter os MFAs, tanto ferramental quanto em rede, e ter uma criptografia. Aí, Sérgio, aí eu durmo. Não é para ninguém, né? Aí eu durmo. É bem melhor mitigar risco, é lógico que não existe risco zero, mas Sim. É bem diferente de um cenário onde você vai dormir com N vulnerabilidades bastante críticas. Aparentes. Ou seja, você já... Botar a cabeça no travesseiro não é fácil. Você já pensou, eu tenho 1.400, 1.500 máquinas, você já pensou se todas fossem XP hoje? Não, e esse é um ponto que você tinha comentado, né? Realmente, quando a gente se compara com algumas soluções de mercado, óbvio que a gente não consegue ir para sistemas operacionais tão antigos e já não suportados,
mas nisso a gente acaba tendo um diferencial bastante relevante. Quer dizer, a gente, até para ligar a máquina para o Windows Logon, que a gente discutiu, ou para o Mac Logon, para o Windows Logon a gente consegue ir até o Windows 7. Então, que nem a Microsoft consegue colocar um MFA para esse, acho que a partir do Windows 10 com Hello. Então, a gente consegue, por esse histórico, né, no mundo de autenticação, a gente acaba tendo um pouquinho desses diferenciais, mas efetivamente é um problema em infraestrutura crítica, não só em saúde, quando você pega aquela máquina lá de 10, 15 anos atrás, com um sistema operacional que hoje já nem é suportado, e você não pode parar o que está rodando ali. Isso é efetivamente uma característica dos setores de infraestrutura crítica. E eu não posso simplesmente lavar as mãos. Você sabe que minha solução não vai endereçar, mas vamos conversar. Como é que eu posso te ajudar a mitigar isso de outra forma? Enfim, é aquele tipo de conversa que a gente normalmente tem exatamente para encontrar soluções em conjunto, onde eu, como Thales, não vou conseguir endereçar, mas a troca de experiências acaba levando aí algumas práticas que o mercado acaba adotando especificamente em algumas situações. Isso é muito positivo, Sérgio, porque assim, a minha dor, se eu não falar para quem sabe fazer ou quem tem a criatividade para acontecer, não vai servir de nada. Eu vou sentir a dor e vou continuar tendo dor. E outros que sofrem também, né? E outros que sofrem. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou com um grau de satisfação que eu tive dor. Agora não. Eu já evoluí no processo. Né? Mas tem gente que está na estaca zero hoje que depende disso para, pelo menos, lá tá mais tranquilo, né? Então, é perfeita a sua colocação. Eu acho que é isso mesmo, perfeito. Otávio, já está agendado aqui para a gente conversar em dezembro de 2023. Olha, para ver se você está com sono, para ver se você está com sono dia, né? Olha, foi um prazer muito grande conversar com você. Nós agradecemos muito ao Sérgio por ter propiciado, né, conversar com você, porque eu acho assim, não adianta só a gente ficar falando da teoria, né? Não adianta só a gente falar da teoria, de como pode ser mitigado os riscos, as vulnerabilidades e tudo. Eu acho que assim, foi muito rico para a gente ter tantos detalhes de uma operação. Gostamos demais quando você falou da interoperabilidade com seus sistemas, com a sua implementação. Gostei muito do que você falou da nuvem, como você encarou toda essa implementação de forma evolutiva, e que me marcou muito uma coisa que você falou: você não quer levar mortes nas costas. Então, é uma coisa muito forte, mas que eu acho que os profissionais de saúde que trabalham nesse segmento, os profissionais de tecnologia que trabalham no segmento de saúde precisam ter isso em mente também, né? Que não é só... Porque uma coisa é você ter um varejo que ficou inexplicavelmente, mas numa semana fora do ar, mas que ali não morreu ninguém, gente. Só a minha geladeira que não conseguiu chegar, enfim, a coisa... Pode ter morrido, mas de infarto. Não por causa das causas todas, mas... Por causa do susto, mas não por causa do problema de saúde. Exatamente. Né? Agora, você parar horas, né, algumas horas, é muito complicado, e o que você falou, quer dizer, muita coisa pode acontecer, transplantes que estão sendo para serem feitos, enfim. A gente vê muita coisa em relacionado a essas paradas dos hospitais. No início, o Sérgio falou uma coisa que a mídia está falando muito sobre os ransomware em saúde e tudo isso, mas eu vou te garantir uma coisa: acontece, é só uma pontinha do iceberg, porque acontece muito, e as próprias instituições fazem de tudo para os pacientes, enfim, não reclamarem, não ir à mídia falar. Então, na verdade, existe uma cortina assim, muito densa, né, que não deixa
todas as ocorrências chegarem a público. Então, quer dizer, a gente imagina que É muito maior, né? é muito maior do que posso imaginar. Isso você tem toda a razão. Você tem toda a Mas, razão. olha, agradecemos demais. Infelizmente, a gente tem que terminar, né? Mas, ô Sérgio, inclusive, eu vou lhe falar uma coisa, essa entrevista vai ser muito boa para pessoas que estão na dúvida de como iniciar uma implementação, né, de Gestão de identidade, acesso, gestão de identidades e tudo isso, para ver. Eu gostei demais do Otávio ter falado que demorou pouco tempo, apesar de toda essa escala. Gostei demais de você ter falado que começou pelas áreas administrativas e tudo. Agora eu vou... Ela vai dar um retrospecto de Mas é porque eu gostei muito dessa entrevista. Isso eu vejo como importante. Ontem eu tive uma reunião com uma auditora também, e lá eu comentei. Pode falar? Pode falar. Ontem eu tive, então, essa reunião com a auditora, e da auditora eu comecei a desenhar na lousa. E aí eu comecei a falar para ela do 360 e de uma implementação que eu fiz lá na PS de Santana. Então, nós criamos um PS, que é um pronto-socorro, e lá eu fiz o 360. Só que o 360, eu fui desenhando para ela, o 360 é aquele que você vai ver do paciente até o final. Por onde ele passa, o que ele faz, que aí você já está vendo o processo, você já está vendo o sistema, você vai readequando tudo. Então, ele passou pelo todo, pegou uma senha, ele já foi na triagem, da triagem ele foi para a recepção fez o cadastro. Esse 360 eu fui fazendo, inclusive com ela, e eu fui desenhando para ela. Só que eu não paro no 360. O 360 ele é evolutivo, ele evolui. Eu estou em 360, eu fiz todo esse processo, o cliente recebeu alta, saiu, mas eu não paro. Ele volta por quê? Eu tenho que monitorar para saber se realmente os dados que foram atribuídos, se estão corretamente, se chegou até na contabilidade, se houve pagamento, todo esse processo. Aí você evolui de novo. Aí o 360 ele não termina, ele volta de novo na sequência, dizendo assim: qual que é o tempo da implementação da Praia Grande, da Santana? Qual que é o tempo do 360, do monitoramento, dos dados, e aí vai. E qual que é o custo disso? Então, quando eu comecei a explicar para ela que envolve tempo, custo, monitoramento, processo de desajuste, quando você vê numa cadeia, você fala assim, gente, qual a probabilidade de dar problema isso? É zero. Você implementou uma coisa e você está acompanhando essa coisa. Aí eu falei para ela, olha, isso não precisa ser só um PS. Isso pode ser um produto. Qualquer produto que você adquire, você vai implementar, você pode fazer esse processo. Porque ele só morre depois. Qual que foi o tempo que você falou assim, de maturidade? Olha, serviu para mim, deu tudo certo, ao custo tanto, no tempo de tanto. Tudo, peguei. Isso é gestão. E eles ainda têm que guardar isso tudo 20 anos. Eu cheguei no indicador. Qual que é o indicador? O indicador é atendi tantas pessoas, na qualidade, eu chego até na qualidade. E quantas pessoas eu consegui atender dentro desse processo. Então, assim, você faz gestão. E quando você faz gestão, você tem o dado na mão. E você não tem medo. Uhum. Muito bom. Gente, agora a gente realmente tem que encerrar, porque a gente tem um limite de tempo. Sérgio, até a próxima. Muito Otávio, obrigado. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Se tem alguma coisa errada, aí vocês me falam, a gente Não, deu tudo certo, tudo certo. Certo, muito bom. Obrigado. Obrigada. Gente, Tchau, obrigado gente, pela até a próxima. Tchau.